Você já imaginou ser descartado por quem você carregou no ventre? Dizem que o mundo dá voltas e que a vida cobra tudo que se planta. Mas naquele final de tarde cinzento, parecia que o mundo havia parado apenas para testemunhar o som de uma risada cruel. Para Dona Elisa, o tempo não se movia. Ele sangrava. O cenário era de um outono rigoroso, onde o vento cortante assobiava através das frestas da magueira gasta do velho casebre. A casa que um dia vibrou com festas de aniversário, cheiro de bolo de fubá e risadas de crianças correndo pelo quintal, agora parecia um esqueleto abandonado sob o céu chumbado. E, contrastando violentamente com aquela simplicidade dolorosa, estava o SUV preto e reluzente de Fernanda estacionado na lama do terreiro. O veículo parecia uma nave espacial pousada em um mundo que não lhe pertencia. Uma afronta de metal e luxo contra a fragilidade daquelas paredes que, por décadas, protegeram a família da chuva e do sol. Dona Elisa estava parada na varanda. Suas mãos, trêmulas e marcadas por manchas senis e calos de uma vida inteira de trabalho pesado, agarravam-se ao batente da porta como se fossem raízes recusando-se a serem arrancadas da terra. Ela não olhava para o carro de luxo. Seus olhos aguados, cobertos pela catarata e pelas lágrimas contidas, estavam fixos na janela da cozinha. Lá dentro, embora invisível daqui de fora, repousava o velho fogão a lenha de ferro fundido. Aquele objeto não era apenas um amontoado de metal frio. Era o coração da casa. Eliso sentia uma urgência desesperadora. Um grito preso na garganta que a impedia de respirar. Ela precisava avisar. Ela precisava dizer a Fernanda que não podiam ir embora daquele jeito. Que havia algo ali que valia mais do que a própria estrutura da casa. Mas a impaciência de Fernanda era uma força da natureza, destrutiva e veloz. A filha, vestida em um sobretudo de grife que custava mais do que a aposentadoria anual da mãe, verificava o relógio de pulso dourado a cada 10 segundos. O som do salto alto batendo contra a terra batida soava como marteladas de um juiz decretando uma sentença. "Vamos logo, mãe!" A voz de Fernanda cortou o ar frio, desprovida de qualquer calor filial. Não era um convite, era uma ordem. "Eu tenho uma reunião em 2 horas e não posso chegar cheirando a mofo. O asilo não vai segurar sua vaga para sempre." A palavra asilo pairou no ar, pesada como chumbo. Elisa estremeceu, não pelo frio, mas pela frieza. Ela deu um passo hesitante, arrastando os pés que pareciam pesar toneladas. "Fernanda, minha filha, espere." A voz de Elisa saiu como um sussurro rouco, quase inaudível perante o ronco potente do motor do carro que permanecia ligado. "A casa, a cozinha, seu pai deixou." "O papai morreu, mãe." Fernanda interrompeu, girando os olhos com um desprezo que doía mais do que um tapa físico. Ela caminhou até a varanda, pegou o braço frágil da mãe, não para apoiá-la, mas para puxá-la. O toque era firme, mecânico, como quem manuseia uma mercadoria velha que precisa ser despachada. "Esquece essa velharia. A senhora vive presa no passado. Eu estou te dando um futuro, um lugar limpo, com enfermeiras. Lá você vai ter gente para conversar sobre tricô e essas coisas de velho. Aqui só tem poeira e lembranças inúteis." Elisa tentou resistir, seus olhos suplicando por um segundo de escuta. Ela queria falar sobre o fogão, queria falar sobre o segredo que seu falecido marido, com aquele sorriso misterioso, havia lhe confiado no leito de morte. Mas a brutalidade da pressa de Fernanda a atropelava. A filha abriu a porta do passageiro do carro de luxo. O interior cheirava a couro novo e aromatizante artificial de lavanda, um cheiro que enjoava o estômago vazio de Elisa. Com um empurrão leve, mas definitivo, Fernanda acomodou a mãe no banco. Elisa sentiu o couro frio contra as costas e, num último ato de desespero, tentou segurar a porta aberta. "Filha, o fogão, não venda o fogão!" Elisa implorou, as lágrimas finalmente transbordando, correndo pelos vales profundos de suas rugas. Fernanda riu. Foi uma risada seca, curta e metálica. "Aquele monte de ferro enferrujado?" Fernanda balançou a cabeça, achando graça da demência da mãe. "Aquilo é a primeira coisa que vai pro lixo. Mãe, relaxa, você está rica agora. Vai viver em um hotel de idosos. Deixe eu cuidar do entulho."
E então veio o som que selaria o destino de ambas. Blam! A porta do carro foi batida com força. O vidro fumê subiu, abafando o mundo exterior, transformando o casebre lá fora em um filme mudo e distante. O isolamento acústico do carro era perfeito. Elisa agora estava presa em uma bolha de silêncio e luxo, separada de sua história, de sua casa e, pior, separada de sua dignidade. Fernanda deu a volta no carro, entrou no lado do motorista, ajeitou o cabelo no retrovisor e suspirou aliviada. Para ela, aquilo não era uma despedida triste, era o descarte de um fardo. Ela ligou o rádio em uma estação de música pop animada, aumentando o volume para não ter que ouvir o choro contido da mãe ao lado. Enquanto o carro arrancava, levantando lama e deixando marcas profundas no chão sagrado daquela família, Fernanda olhou para o retrovisor, viu o casebre ficando pequeno e soltou aquela risada novamente. Uma risada de vitória. Uma risada de quem acha que é dona do mundo, sem saber que estava, naquele exato momento, dirigindo para longe de sua maior fortuna. Elisa olhou para trás uma última vez. A fumaça da chaminé parecia acenar um adeus triste. O coração da mãe não doía apenas pela ingratidão. Doía porque ela sabia o que estava escondido naquele casebre. Ela sabia que a ganância de Fernanda a estava cegando para um tesouro que poderia mudar suas vidas. Mas a arrogância da filha era um muro alto demais para a verdade escalar. O carro dobrou a esquina e a casa sumiu. O que restou foi apenas o zumbido do motor e a certeza terrível de que o pior ainda estava por vir. A tempestade estava apenas se formando, e Fernanda, em sua soberba, não tinha guarda-chuva para o que o destino preparava. Se o seu coração apertou ao imaginar essa cena de ingratidão, curta este vídeo e se inscreva no canal agora. A dor de Dona Elisa é silenciosa, mas o barulho que a vida fará na vida dessa filha ingrata será ensurdecedor. O que Fernanda vai descobrir depois dessa risada é a maior lição que a justiça divina poderia dar. E acredite, você não vai querer perder o que acontece quando a ganância encontra a verdade. Continue assistindo. Enquanto o carro de luxo devorava o asfalto, afastando-se da estrada de terra batida, a mente de Dona Elisa fazia o caminho inverso. O corpo frágil estava preso naquele banco de couro creme, frio e impessoal. Mas sua alma, sua alma tinha saltado do veículo no momento em que a portela se fechou. Sua alma tinha ficado lá, entre as tábuas rangentes e o cheiro de mato molhado. Você sabe como é, não sabe? Aquele aperto no peito quando somos forçados a deixar para trás o único lugar onde fomos verdadeiramente nós mesmos. Para Fernanda, aquela casa era apenas madeira podre e telhas quebradas. Mas para Elisa, cada prego, cada fresta, cada mancha na parede era um capítulo de uma história de amor que sua filha parecia ter deletado da memória. Os olhos de Elisa, embaçados pelas lágrimas que ela tentava engolir para não irritar a filha, perderam o foco na paisagem cinzenta lá fora. O zumbido do motor potente se transformou, em sua mente, no crepitar acolhedor de lenha queimando. A realidade se dissolveu. O cinza do presente deu lugar ao dourado do passado. Estamos de volta àquela mesma cozinha, 30 anos atrás. Não era um lugar sujo ou triste, como Fernanda descrevia hoje. Era um santuário. O sol da manhã entrava pelas janelas sem cortinas, iluminando a poeira que dançava no ar como partículas de ouro. E lá, no centro de tudo, reinava ele, o fogão a lenha de ferro fundido. Ele não era apenas um eletrodoméstico, era o coração pulsante da família. Era grande, preto, robusto, com pés de leão esculpidos em metal que pareciam agarrar o chão com força, prometendo que dali nada nem ninguém os tiraria. Na memória, Elisa se viu jovem novamente. Seus cabelos eram negros e fortes, suas mãos não tremiam. Ela estava diante do fogão, o rosto corado pelo calor das chamas. O cheiro era divino, uma mistura de café recém-coado, broa de milho assando no forno lateral e lenha de eucalipto estalando. Mãe, olha!" A voz infantil cortou a lembrança com uma doçura que fez o coração da velha Elisa doer no presente. Era Fernanda.
uma Fernandinha de 5 anos, com os joelhos ralados e um sorriso que iluminava o mundo, correndo pela cozinha com uma boneca de pano encardida. Ela não pedia tablets, não pedia roupas de marca. Ela só queria o colo da mãe e o calor do fogão. "Cuidado, filha, o dragão está quente", disse uma voz grave e amorosa vinda do canto da sala. Era Antônio, o pai. A imagem dele surgiu na mente de Elisa com uma clareza avassaladora. Ele estava sentado em um banco de madeira, limpando as ferramentas. Antônio era um homem de poucas palavras, mas de olhar profundo. Um homem que não confiava em bancos, em gravatas ou em promessas de políticos. "O que é nosso a gente guarda onde os olhos não veem e as mãos não alcançam", ele costumava dizer. A lembrança focou em um momento específico, uma noite de tempestade. A pequena Fernanda dormia no quarto, protegida pelo barulho da chuva no telhado de zinco. Na cozinha, apenas a brasa do fogão iluminava o ambiente. Antônio estava ajoelhado diante do fogão, não para cozinhar, mas trabalhando na base de ferro com uma chave pesada. Elisa, na memória, se aproximou dele, secando as mãos no avental. "O que você tanto mexe nesse fogão velho, Antônio? Já está tarde." Ele ergueu o rosto, sujo de fuligem, e sorriu. Aquele sorriso matreiro que ele guardava apenas para ela. Ele bateu com os nós dos dedos na lateral grossa de ferro fundido. O som foi seco, maciço, não ecoou. Havia algo denso ali dentro. "Isso aqui não é só para assar pão, Elisa", ele sussurrou, como se as paredes pudessem ouvir. "O mundo lá fora é cruel. O dinheiro de papel pega fogo, o banco quebra, o governo confisca. Mas o ferro aguenta. E o ouro é eterno." "Ouro, Antônio, deixe de bobagem." Elisa riu na lembrança, achando que era brincadeira do marido sonhador. Mas ele ficou sério. Ele segurou as mãos da esposa, aquelas mesmas mãos que hoje estavam enrugadas no colo dentro do carro de luxo. "Se um dia eu faltar, Elisa, se um dia a vida apertar e parecer que não tem saída, não olhe para o teto, não olhe para os vizinhos, olhe para o fogo. O sustento de vocês está onde sempre esteve, no calor desta casa. Promete que nunca vai se desfazer dele? Promete que vai cuidar desse fogão como se fosse um membro da família?" "Eu prometo, Antônio, mas você vai viver muito ainda." Ele viveu, mas não o suficiente. E agora, a promessa ecoava na cabeça de Elisa como um grito abafado. Corta abruptamente para o presente. O carro passou por um buraco e o solavanco trouxe Elisa de volta à realidade fria. O cheiro de café e lenha desapareceu, substituído pelo perfume enjoativo de lavanda sintética do carro de Fernanda. Fernanda batucava as unhas de gel no volante, cantarolando uma música pop que falava sobre viver o momento. Ela olhou de relance para a mãe pelo canto do olho. Viu as lágrimas e suspirou, impaciente. Para Fernanda, aquele choro era apenas a teimosia da senilidade. "Mãe, para com isso", disse Fernanda, a voz carregada de uma falsa paciência que beirava a crueldade. "Você está chorando por causa de uma casa que estava caindo aos pedaços? Eu te fiz um favor. Aquilo lá era um ninho de ratos. Você vai me agradecer quando estiver no quarto climatizado da clínica." Elisa virou o rosto para a filha. Ela queria gritar, queria dizer: "Sua ingrata, você cresceu comendo a comida feita naquele fogão. Você se aqueceu naquele lixo quando teve febre. E o seu futuro está escondido dentro daquele ferro que você despreza." Mas as palavras não saíam. A garganta de Elisa estava fechada por um nó de impotência. Ela sabia que Fernanda não ouviria. A ganância e a soberba haviam criado uma crosta grossa ao redor do coração da filha. Fernanda via o mundo através de cifrões e aparências. Ela tinha perdido a capacidade de ver o valor das coisas simples. "Seu pai", Elisa tentou novamente, a voz trêmula. "Seu pai guardou algo para nós, no fogão." Fernanda soltou uma gargalhada curta, balançando a cabeça. "O papai guardava parafusos e arruelas, mãe. Ele era um acumulador. Aceita. O que ele deixou foi dívida e entulho. Mas não se preocupe, eu já liguei para o pessoal da limpeza.
Vão tirar tudo de lá ainda hoje. Quero aquele terreno limpo para vender até o fim do mês. O coração de Elisa parou por um segundo. Ainda hoje. A urgência bateu em seu peito como um martelo. Enquanto elas se afastavam em direção à cidade, na direção oposta, o destino daquele tesouro estava sendo selado. A ironia era cortante, quase física. Fernanda estava dirigindo um carro que ela provavelmente ainda pagava as prestações, correndo atrás de dinheiro, reclamando da herança maldita, sem saber que estava literalmente virando as costas para a fortuna que resolveria sua vida inteira. O pai dela, com sua sabedoria rústica, havia previsto exatamente isso, que o mundo moderno tentaria engoli-las. Ele havia deixado a salvação blindada em ferro fundido. Mas ele não previu uma coisa. Ele não previu que a própria filha se tornaria a vilã da história. Elisa fechou os olhos e rezou. Não por ela, mas pelo fogão. Ela imaginou o objeto solitário na cozinha vazia, esfriando pela primeira vez em décadas. Quem cuidaria dele agora? Mal sabia ela que enquanto o carro seguia para o asilo, uma caminhonete velha e barulhenta estava estacionando em frente ao casebre que elas acabaram de deixar. O destino é um roteirista caprichoso, e ele estava prestes a colocar o símbolo da salvação nas mãos de estranhos, enquanto a herdeira legítima ria de sua própria esperteza. A semente da esperança ainda existia, escondida na base falsa do fogão, mas a distância entre ela e Fernanda aumentava a cada quilômetro rodado. E você que está assistindo sabe que não há nada mais agonizante do que ver alguém jogar fora um bilhete premiado achando que é papel de bala. A tragédia não era a pobreza, a tragédia era a cegueira. E Fernanda estava prestes a aprender que o pior cego não é aquele que não vê, mas aquele que pisa no que deveria honrar. O portão do asilo se fechou com um ruído metálico que soou como uma sentença de prisão perpétua, mas Fernanda não olhou para trás, nem pelo retrovisor. Para ela, aquele portão não estava prendendo a mãe, estava libertando a filha. O motor do carro rugiu. Não em direção à tristeza ou ao remorso, mas com a ferocidade de quem tem pressa para colher o que não plantou. Fernanda tinha um plano. Na cabeça dela, o velho era paranoico sim, mas não era burro. Ela se lembrava das conversas sussurradas na cozinha, do jeito que o pai verificava as trancas das janelas. Dinheiro de banco vira fumaça, ele dizia. Fernanda tinha certeza absoluta de que havia maços de notas mofando em algum lugar daquele casebre. Ela dirigiu de volta para a casa vazia como uma predadora que retorna à carcaça depois de afastar a concorrência. Ao chegar, o silêncio do lugar era diferente. Sem a respiração suave de Dona Elisa, sem o cheiro de café fresco, a casa parecia um esqueleto de madeira podre. O vento assobiava pelas frestas das janelas como um lamento, mas Fernanda não tinha ouvidos para a atmosfera. Ela tinha olhos apenas para o saque. Ela entrou chutando a porta que havia ficado entreaberta. A transformação foi imediata e assustadora. A filha impaciente do carro deu lugar a uma saqueadora voraz. Ela não tirou o casaco de marca, não se importou com a poeira que subia e grudava em sua maquiagem cara. "Vamos lá, seu velho Sofina", ela murmurou, a voz ecoando nas paredes nuas. "Onde você escondeu? No forro? No chão?" A busca começou pelo quarto dos pais. Fernanda arrancou os lençóis com violência. O colchão, onde seus pais haviam dormido por 40 anos, onde haviam sonhado e rezado por ela, foi virado e rasgado. Ela enfiou a mão dentro da espuma velha, tateando com ganância, as unhas longas rasgando o tecido. Nada, apenas pó e o cheiro antigo de alfazema. Com um grito de frustração, ela derrubou o guarda-roupa. As poucas roupas de Elisa caíram no chão, vestidos simples, remendados à mão com carinho. Fernanda pisou sobre eles sem hesitar, deixando a marca de sua sola suja de lama sobre o tecido florido. Para ela, aquilo não era memória, era entulho. A injustiça moral da cena era palpável. Cada objeto que ela quebrava era um pedaço da dignidade da mãe sendo estilhaçado. Ela arrancou os rodapés com um pé de cabra que encontrou na varanda. A madeira estalava e gemia, como se a própria casa estivesse sentindo dor. Então, ela encontrou uma caixa de sapatos embaixo de uma tábua solta no assoalho. Os olhos de Fernanda brilharam, o coração disparou. Era isso, o tesouro. Com as mãos trêmulas, ela abriu a tampa, esperando ver maços de dinheiro enrolados em elásticos.
mas o que encontrou fez seu rosto se contorcer em uma máscara de nojo. Cartas. Dezenas de cartas de amor escritas à mão pelo pai para a mãe quando ainda namoravam. E fotos. Fotos em preto e branco de uma Fernanda bebê tomando banho de bacia, sorrindo sem dentes, segurada pelos braços fortes do pai. Havia uma foto específica. O pai, sujo de fuligem, segurando uma pequena barra de metal bruto, sorrindo para a câmera como se tivesse ganhado na loteria. Fernanda nem olhou os detalhes. A decepção foi tão amarga que virou ódio. "Papel? Você guardou papel esse tempo todo?" Ela gritou para o teto, como se desafiasse o fantasma do pai. Em um acesso de fúria, ela virou a caixa. As cartas se espalharam pelo chão sujo. As fotos voaram como folhas secas. Fernanda chutou as memórias, espalhando-as pelos cantos da sala. A foto do pai segurando o metal deslizou para baixo de um armário, esquecida, ignorada. A única pista visual do tesouro foi descartada como lixo. Ofegante, suada, com o cabelo desgrenhado, Fernanda foi para a cozinha. Ela precisava de água. A torneira chiou, seca. A casa já estava morrendo. Ela se apoiou no balcão e seus olhos caíram sobre ele. O monstro de ferro. O fogão a lenha. Ele ocupava 1/3 da cozinha. Preto, maciço e imponente. Estava frio agora, sem o fogo que Elisa mantinha vivo. Fernanda olhou para ele com um desprezo profundo. Para ela, aquele fogão representava tudo o que ela odiava na sua infância. A fuligem nas roupas, o cheiro de fumaça no cabelo que a fazia ser zoada na escola, o trabalho duro de buscar lenha. Era o símbolo do atraso. Coisa horrível, ela sibilou. Ela se aproximou do fogão. A tensão nesta cena é insuportável para quem assiste. Sabemos o que está ali dentro. Sabemos que a base daquele fogão, aquela caixa de ferro inferior, onde supostamente se guardava a lenha seca ou as cinzas, é falsa. O pai, um fundidor habilidoso, havia modificado a estrutura. Fernanda chutou a base do fogão com a ponta do sapato. O som foi um dong, grave, abafado, pesado. Não soou oco como deveria. Soou denso. Soou como ouro maciço. Mas a ganância de Fernanda era surda. Ela estava tão focada em encontrar papel leve que não conseguia perceber o valor do peso. Ela deu um tapa no ferro frio. "Você é o próximo." Ela ameaçou o objeto inanimado. "Vou vender você por quilo. Deve dar para pagar meu jantar, pelo menos." Ela pegou o celular e ligou para o número de um sucateiro, andando de um lado para o outro na cozinha, passando a mão pelos cabelos, nervosa. Enquanto o telefone chamava, ela se encostou no fogão. Literalmente, sentou-se na borda dele. Você consegue sentir a agonia. A mulher que acabou de jogar a mãe num asilo por falta de dinheiro está agora sentada sobre milhões. A riqueza que salvaria sua vida, que pagaria suas dívidas, que lhe daria o conforto que ela tanto almeja, está a milímetros de sua pele, separada apenas por uma chapa de ferro fundido. "Alô? É do ferro velho?" A voz dela mudou, tornou-se autoritária novamente. "Sim, eu tenho uma sucata para retirar, é urgente. É um fogão velho, daqueles de roça, pesado para burro. Não, eu não quero dinheiro agora, só quero que tirem esse trambolho da minha frente." "O quê? R$100? Que seja, vem agora." Ela desligou. R$100. Fernanda olhou ao redor da cozinha destruída. Ela não tinha encontrado o dinheiro do pai. Ela se sentia roubada, enganada. A sensação de injustiça que ela nutria era distorcida, egoísta. Ela achava que o mundo lhe devia algo. Lá fora, o tempo fechou de vez. O céu ficou cinza chumbo, pesado, espelhando a alma daquela casa. Um trovão distante retumbou, como um aviso final. A caçamba e o caminhão do sucateiro estavam a caminho. Fernanda saiu da cozinha, deixando para trás as cartas pisoteadas e o fogão condenado. Ela foi esperar na varanda, acendendo um cigarro para acalmar os nervos. A fumaça subiu, desaparecendo no ar, assim como a herança que ela estava prestes a entregar de bandeja para estranhos. O que acontece a seguir é o momento que vai fazer seu estômago revirar. O momento em que a ignorância cruza a linha do irreversível. Se você acha que a crueldade dela já atingiu o limite, espere até ver o que acontece quando o guindaste levantar aquele fogão do chão. O peso da verdade está prestes a esmagar tudo.
E você não vai acreditar quem estava observando tudo isso do outro lado da rua. A queda não é apenas perder dinheiro. A queda é perder a alma. E o leilão da alma de Fernanda estava prestes a começar. O som que rompeu o silêncio daquela tarde cinzenta não foi um trovão, mas o freio hidráulico de um caminhão velho e enferrujado. O veículo, uma besta de carga coberta de graxa e cicatrizes de metal, estacionou de ré na entrada do sítio, esmagando sem piedade as flores silvestres que Dona Elisa cultivava com tanto zelo na beira da cerca. Para Fernanda, aquilo não era um jardim. Era apenas mato. A mulher observava da varanda, os braços cruzados sobre o peito, batendo o pé impacientemente no assoalho de madeira que rangia, como se a própria casa estivesse tentando expulsá-la dali. A chuva começou a cair. Não uma chuva de verão que lava e refresca, mas uma garoa fina, gelada e persistente, daquelas que entram nos ossos e deixam a alma úmida. O cenário estava pronto para o funeral de uma história. 2 homens desceram do caminhão. Eram figuras brutas, com macacões sujos de óleo e mãos calejadas pelo trabalho pesado. Eles olharam para a casa de madeira com indiferença. Para eles, era apenas mais um serviço. Para casa, eram os carrascos. "É aqui a retirada, dona?" perguntou o mais velho, cuspindo no chão barroso. "Sim, entrem logo. Quero essa cozinha limpa antes que a chuva engrosse", ordenou Fernanda, sem nem ao menos olhar nos olhos deles. A arrogância dela era um escudo, uma forma de não sentir o cheiro de bolo de milho que, de alguma forma fantasmagórica, ainda pairava no ar daquela cozinha vazia. Os homens entraram, suas botas pesadas deixando rastros de lama no chão que Elisa costumava encerar de joelhos. Eles começaram a retirar as panelas amassadas, as cadeiras de palha solta, as latas de mantimentos vazias. Tudo ia sendo jogado na caçamba do caminhão com um barulho de estilhaços. Crash, bong, crack. Cada som era um golpe na memória daquela família. Mas o verdadeiro desafio aguardava no canto. O monstro de ferro. O fogão. "É esse aqui o trambolho?" perguntou um dos homens, medindo o fogão com os olhos. Ele parecia pequeno diante daquela estrutura maciça de ferro fundido. "É, podem levar. Cuidado para não arranhar o batente da porta. Pretendo vender a madeira da casa depois", avisou Fernanda, preocupada com migalhas enquanto jogava fora o banquete. O primeiro homem se abaixou e segurou a alça lateral do fogão. Ele fez força para erguer um dos lados. O fogão não se moveu. Nem 1 milímetro. Era como se estivesse chumbado no centro da terra. "O louco!" exclamou o homem, soltando o ar com força. "O que a senhora cozinhava aqui? Chumbo?" "Deixe de corpo mole", retrucou Fernanda, revirando os olhos. "É só um fogão velho. Ferro fundido pesa, mas não é âncora de navio." O segundo homem se juntou ao primeiro. Eles se posicionaram, contaram até 3 e puxaram. As veias de seus pescoços saltaram. O rosto deles ficou vermelho. O fogão rangeu contra o chão. Um som agudo, metálico. Um grito de protesto do objeto inanimado que se recusava a deixar o lar que aqueceu por 40 anos. Eles conseguiram levantá-lo apenas alguns centímetros do chão. O peso era absurdo, anormal. Você consegue perceber a ironia trágica deste momento? Pare e pense. O peso que aqueles homens sentiam, aquele peso que fazia suas colunas estalarem e suas mãos escorregarem de suor, não era apenas ferro. Era a densidade específica do ouro puro. Barras e mais barras empilhadas na base falsa, somando quilos de uma fortuna incalculável, disfarçadas de fuligem e velhice. A gravidade estava gritando a verdade na cara de Fernanda, mas a ganância a deixava surda. "Virgem Maria!" praguejou o carregador mais jovem, ofegante. "Tem certeza que isso não está parafusado no chão, dona? Parece que tem um defunto de chumbo aí dentro." "É ferro maciço, seus incompetentes!" gritou Fernanda, perdendo a paciência. "Meu pai mandou fazer sob medida na fundição. É coisa antiga, bruta. Parem de reclamar e levem logo essa porcaria." Com um esforço hercúleo, grunhindo como animais de carga, os 2 homens conseguiram inclinar o fogão e colocá-lo sobre um carrinho de transporte reforçado. As rodas do carrinho chiaram, quase cedendo sobre a carga preciosa. Eles começaram a empurrar o fogão em direção à porta. A cada metro que o fogão percorria, deixando a cozinha, a casa parecia ficar mais fria. Era como se a alma da residência estivesse sendo arrancada cirurgicamente.
O quadrado de chão onde o fogão repousava há décadas ficou marcado. Uma cicatriz de terra batida e poeira, mais clara que o resto do assoalho. Um espaço vazio que jamais seria preenchido novamente. Ao passarem pela porta da frente, o carrinho travou num buraco da madeira. O fogão balançou perigosamente. Um som surdo veio de dentro dele. Tum-tum. O som de barras pesadas se acomodando. Ouviu isso? Perguntou o homem mais velho, parando por um segundo. Tem coisa solta lá dentro. O coração de quem assiste para agora. É a última chance, o último segundo para o destino intervir. Fernanda olhou para o fogão. Ela estava a um passo de distância. Bastava ela dizer: espere, deixe-me ver. Bastava uma curiosidade genuína. Mas ela olhou para o relógio de pulso. Deve ser a grelha solta, ou ratazanas mortas. Só levem isso daqui, tenho hora no salão. A chance passou. O destino lavou as mãos. Os homens empurraram o fogão rampa acima para a carroceria do caminhão. Quando soltaram o peso, a suspensão do veículo cedeu visivelmente, arriando com um rangido metálico que ecoou pelo vale. O fogão a lenha, o guardião do ouro, o coração daquela família, agora estava jogado entre pedaços de calhas velhas e arame farpado enferrujado. Humilhado. O homem mais velho limpou as mãos na calça suja e caminhou até Fernanda. Ele tirou do bolso uma nota de R$100, amassada e úmida. Tá aqui, dona, 100 contos. É o que vale o ferro no piso da sucata. E tô pagando bem, viu? Pelo trabalho que deu, devia era cobrada, senhora. Fernanda pegou a nota com a ponta dos dedos, como se tivesse nojo do dinheiro de um trabalhador, mas o guardou rapidamente. R$100. Ela trocou o legado de uma vida, o sacrifício de seu pai e o futuro de sua própria existência, por uma nota que mal pagaria uma escova no cabelo. Sumam daqui, disse ela virando as costas. O caminhão deu a partida, soltando uma fumaça negra que se misturou à garoa. Enquanto o veículo se afastava, levando embora a fortuna, Fernanda sentiu um alívio momentâneo. Ela se sentia leve, livre do passado. Moderna, ela pensou. Finalmente, aquela casa velha não tinha mais nada que aprendesse. Mas enquanto o caminhão desaparecia na curva da estrada de terra, algo sobrenatural aconteceu a quilômetros dali. A cena corta bruscamente para o asilo Luz do Ocaso. O contraste é violento, do verde cinzento do sítio para o branco estéril e frio das paredes da instituição. Dona Elisa estava sentada em uma poltrona de vinil, olhando para a chuva que batia na janela de vidro. Ela segurava as agulhas de tricô, mas suas mãos, geralmente ágeis, estavam paradas. No exato instante em que o caminhão do sucateiro passou pela porteira do sítio, rompendo o limite da propriedade, Dona Elisa soltou um suspiro profundo, doloroso, como se o ar tivesse sido roubado de seus pulmões. Ela levou a mão ao peito, sobre o coração. Dona Elisa? Chamou uma enfermeira que passava pelo corredor, notando a palidez da idosa. A senhora está sentindo alguma coisa? É o coração? Quer que eu chame o médico? Elisa não respondeu imediatamente. Seus olhos estavam fixos no horizonte, numa direção que a parede não permitia ver, mas que sua alma enxergava com clareza. Ela viu sua cozinha. Viu o espaço vazio. Sentiu o frio que invadiu o lugar onde antes havia fogo. Uma lágrima solitária, pesada, escorreu por sua face enrugada. Não era uma lágrima de choro convulsivo, mas uma lágrima de luto silencioso. Não é o coração, minha filha, sussurrou Elisa, com a voz fraca, trêmula. É a minha casa. Ela acabou de morrer. Como assim, Dona Elisa? Sua casa está lá, firme e forte, tentou consolar a enfermeira, com aquele tom condescendente que se usa com crianças e idosos. Elisa balançou a cabeça devagar. Ela sabia. As mães sempre sabem. O vínculo espiritual entre ela, o marido falecido e aquele fogão onde eles esconderam o futuro da filha ingrata havia sido cortado. Eles levaram o fogo, Elisa murmurou, fechando os olhos. Agora só restou o frio.
E o frio mata. De volta ao sítio, Fernanda entrava no carro de luxo. Ela ligou o aquecedor no máximo. Sentia um calafrio estranho que o casaco de marca não conseguia espantar. Ela olhou para o casebre uma última vez. A porta da frente tinha ficado aberta, batendo com o vento. A casa parecia uma caveira, com a boca aberta num grito mudo. Fernanda acelerou, cantando pneu na lama, ansiosa para voltar à cidade, para as luzes, para o barulho que abafasse sua consciência. Ela não sabia, mas ao vender aquele fogão, ela não tinha apenas vendido o ouro. Ela tinha vendido sua própria sorte. A câmera sobe, mostrando o carro se afastando pequeno na estrada, e foca no caminhão de sucata indo na direção oposta, rumo à fundição industrial. O destino dos dois estava selado. Um ia para a ruína financeira e moral. O outro, para o fogo que derrete tudo, onde o ouro se misturaria com o lixo, perdido para sempre na sopa incandescente do esquecimento. A chuva aumentou, transformando-se em tempestade. O céu chorava. E você, assistindo a isso, deve estar sentindo um nó na garganta, uma mistura de raiva e incredulidade. Como pode alguém ser tão cego? Dói ver alguém jogando a própria história no lixo, não é? Dá uma angústia ver a riqueza escorrendo pelas mãos de quem só tem olhos para a aparência. Se você acredita que a justiça divina não falha e que aqui se faz, aqui se paga, curta este vídeo agora e se inscreva no canal. O destino já começou a cobrar a conta de Fernanda. E o troco que ela vai receber será pesado demais para carregar. Você não pode perder o que vai acontecer quando a chuva parar. O tempo, meus amigos, é um mestre que não precisa de quadro negro nem de giz. Ele ensina através do silêncio, da espera e, cruelmente, através da perda. Passaram-se 3 semanas desde que aquele caminhão de sucata desapareceu na curva da estrada, levando o coração da casa de Dona Elisa. 3 semanas podem parecer pouco para quem vive na correria, mas para quem espera a justiça ou a misericórdia, é uma eternidade. A chuva que começou naquele dia fatídico parecia nunca ter ido embora de verdade. A cidade grande, para onde Fernanda retornara triunfante, agora estava mergulhada em um cinza perpétuo, um reflexo exato da alma daquela filha. Estamos agora no apartamento de cobertura de Fernanda. Antes este lugar era um santuário de vaidade, espelhos bisotados, tapetes persas, cheiro de lavanda importada. Mas hoje a atmosfera é pesada, quase irrespirável. O ar-condicionado está desligado. O silêncio é cortado apenas pelo som repetitivo e irritante de uma gota d'água caindo na pia da cozinha de mármore, uma torneira que quebrou e que ela não tem dinheiro para consertar. A câmera passeia pelo ambiente como um fantasma observador. Vemos correspondências acumuladas sobre a mesa de vidro, envelopes vermelhos, amarelos, tarjas pretas com letras garrafais, último aviso, notificação extrajudicial, suspensão de serviços. Fernanda está sentada no sofá de couro branco, mas sua postura não é mais a de uma rainha. Ela está encolhida, abraçando os próprios joelhos. O cabelo, antes impecavelmente escovado, está preso num coque frouxo, oleoso na raiz. Ela usa um roupão que já viu dias melhores. Na mão, um copo de bebida barata, o único consolo que restou. Você já sentiu o chão desaparecer sob seus pés? Aquele momento em que você percebe que construiu seu castelo na areia movediça? Fernanda estava vivendo esse instante. O telefone toca. O som estridente a faz pular. Ela encara o aparelho como se fosse uma cobra venenosa. Hesita. Atende. Alô? A voz dela sai rouca, falhada. Do outro lado, a voz do advogado é fria, metálica, desprovida de qualquer empatia. É a voz da burocracia implacável. Dona Fernanda, tenho más notícias sobre o zoneamento do sítio. A prefeitura embargou o projeto do resort. Descobriram uma nascente na propriedade vizinha. A área foi reclassificada como preservação ambiental permanente. O mundo de Fernanda para. O copo treme em sua mão. O que isso significa? Ela gagueja, sentindo o estômago revirar. Significa que o terreno não vale nada para a construtora, Fernanda.
O contrato de venda foi cancelado. Eles estão exigindo a devolução do sinal que te adiantaram. E como a senhora já gastou, bem, eles vão executar seus bens. A ligação cai. O sinal de tu-tu-tu ecoa pelo apartamento vazio. Fernanda deixa o celular escorregar de seus dedos. Ele bate no tapete com um som abafado. O grande negócio, a venda da terra inútil, onde seus pais derramaram suor e sangue, tinha virado pó. A terra se vingou. A natureza que ela tanto desprezou ao chamar o sítio de mato, agora protegia a si mesma e impedia que a ganância de Fernanda prosperasse. Mas a humilhação ainda não tinha terminado. Um barulho de sirene e luzes alaranjadas piscando invadem a sala através da varanda. Fernanda corre para o vidro. Lá embaixo, na rua molhada, um guincho enorme está estacionado em frente ao prédio. 2 homens de macacão azul estão prendendo correntes nas rodas do seu SUV de luxo. Aquele carro onde ela riu da mãe. Aquele carro onde ela aumentou o som para não ouvir o choro de Elisa. Não, não, por favor! Fernanda grita, batendo no vidro, mas o som não atravessa o isolamento acústico da cobertura. É um grito mudo. Inútil. Ela vê os vizinhos na calçada, pessoas que ela costumava olhar de cima para baixo. Eles apontam, eles cochicham, alguns até balançam a cabeça, não com pena, mas com aquela curiosidade mórbida de quem assiste a um acidente. O carro é içado, as rodas giram no ar impotentes e é levado embora. Fernanda escorrega pela porta de vidro até o chão, soluçando. Não é um choro de arrependimento, perceba bem, ainda não. É um choro de raiva, de injustiça. Por que comigo? Ela grita para o teto vazio. Eu mereço mais. Eu sou Fernanda. A arrogância é a última coisa a morrer. Mesmo na lama, ela tenta se convencer de que é ouro. Enquanto Fernanda se afoga em seu próprio veneno, a cena muda suavemente. O som da sirene e da chuva forte diminui, dando lugar a um som rítmico, suave, quase hipnótico. Clic-clic, clic-clic. Estamos de volta ao asilo Luz do Ocaso, mas algo mudou aqui. O quarto de Dona Elisa não parece mais tão frio. Há uma luz dourada entrando pela janela, um breve intervalo de sol no fim da tarde. Elisa está sentada na mesma poltrona, mas agora ela tem cor nas faces. Em seu colo, um novelo de lã azul celeste desenrola-se lentamente. Suas mãos, marcadas por décadas de trabalho na roça e fuligem daquele fogão amado, movem-se com uma graça antiga, tricotando. Ela não está sozinha. Sentada num banquinho aos seus pés, está Clara, a enfermeira jovem que a acolheu no primeiro dia. Clara observa as mãos de Elisa com admiração. Como a senhora consegue fazer esse ponto tão rápido, Dona Elisa? Pergunta a jovem. Parece mágica. Elisa sorri. É um sorriso sereno, que não víamos desde o início dessa história. Um sorriso de quem encontrou paz no meio da tempestade. Não é mágica, minha filha. É paciência. A voz de Elisa é firme, doce. A vida é como o tricô. Às vezes a gente erra um ponto, o desenho fica torto. Dá vontade de rasgar tudo e jogar fora. Mas se você tiver paciência, você desmancha, volta atrás e faz de novo. O fio continua o mesmo, só o jeito de tecer é que muda. Essa frase ecoa com um duplo sentido poderoso. Elisa está falando de lã, mas está falando de sua própria vida. Ela foi desmanchada pela filha, foi tirada de seu desenho original, mas ela não se deixou cortar. Ela está se tecendo novamente, ponto por ponto, em um novo lugar. Ela termina a última carreira e entrega o cachecol para a enfermeira. É para você, Clara, para te proteger do vento quando voltar para casa. Os olhos da enfermeira se enchem de lágrimas. Ela abraça a idosa. Um abraço verdadeiro, quente, humano. O tipo de abraço que Fernanda nunca deu, porque seus braços estavam sempre ocupados segurando sacolas de compras. Obrigada, Dona Elisa. A senhora é um anjo. Ninguém nunca fez nada assim por mim. Elisa acaricia o cabelo da jovem.
E nesse momento, acontece o sopro de fé. Elisa fecha os olhos. A câmera foca em seu rosto enrugado, iluminado por aquela fresta de sol. Ela não está rezando por si mesma. Ela não está pedindo para sair dali. Ela não está pedindo riquezas. Em sussurro, que o microfone capta com clareza cristalina, ela diz: Senhor, proteja a minha Fernanda, onde quer que ela esteja, que o teu manto cubra a cegueira dela. Ela não sabe o que faz. O frio que ela sente agora, Pai, que sirva para acordar, não para congelar. Eu perdoo. Eu perdoo a risada. Eu perdoo o abandono. Só não deixe que ela se perca na escuridão que ela mesma criou. É de arrepiar. Enquanto a filha grita: por que eu? No chão de uma cobertura vazia. A mãe sussurra: proteja ela. Num quarto de asilo. Essa é a diferença entre a miséria espiritual e a riqueza da alma. O verdadeiro ouro nunca esteve no fogão. Sempre esteve no coração dessa mãe. Mas o destino precisa fechar o ciclo. A oração de uma mãe tem poder, mas a justiça da vida tem seus prazos. Corta de volta para Fernanda. Já é noite. A luz foi cortada por falta de pagamento. Ela está no escuro, iluminada apenas pela lanterna do celular, que está com 15% de bateria. Ela está revirando gavetas, desesperada. Ela procura joias antigas, relógios, qualquer coisa que possa vender para comer, para pagar um táxi, para fugir daquela vergonha. E então, suas mãos trêmulas encontram uma foto antiga. Uma foto em preto e branco, amassada, que ela roubou da casa antes de mandar esvaziar tudo, talvez por um único instante de sentimentalismo que ela logo reprimiu. Na foto, seu pai está de pé ao lado do velho fogão a lenha. Ele está sorrindo, com aquele olhar matreiro, e aponta para a base de ferro fundido do fogão. A memória atinge Fernanda como um raio. Ela se lembra de uma conversa anos atrás, quando era criança. O pai, meio bêbado de vinho e felicidade no Natal, disse: Nandinha, se um dia o mundo desabar na sua cabeça, lembre-se que o papai deixou o alicerce firme na cozinha. O fogo esquenta, mas o ferro guarda. Fernanda arregala os olhos na escuridão. A respiração dela fica ofegante. O dinheiro, ela sussurra, a voz falhando. O garantia que ele falava não era o terreno, não era a casa. Ela leva a mão à boca, o horror começando a se misturar com a esperança. Estava no fogão. Sempre esteve no fogão. Ela se levanta num salto, derrubando a mesa de centro. A adrenalina inunda seu corpo exausto. Ela começa a rir, uma risada maníaca, desequilibrada. Eu sou rica, eu ainda sou rica. O velho era louco, mas era um gênio. Fernanda pega as chaves do carro e lembra que não tem carro. Ela pragueja, pega a bolsa, joga o celular dentro e sai correndo do apartamento, descendo as escadas de emergência porque o elevador não funciona sem energia. Ela corre para a rua, na chuva, acenando por um táxi como maluca. Ela não tem dinheiro para a corrida, mas não importa. Ela vai prometer o mundo ao motorista. Ela vai buscar o fogão. Ela acha que é simples. Ela acha que o mundo vai esperar por ela. Pro ferro velho, ela grita ao entrar num táxi caindo aos pedaços. Rápido, é caso de vida ou morte. E é mesmo, mas não do jeito que ela pensa. Enquanto o táxi rasga as poças d'água, levando Fernanda em direção ao seu clímax doloroso, vemos Elisa no asilo, apagando a luz do abajur. Ela se deita. Boa noite, meu velho. Ela diz pro vazio, referindo-se ao marido. Fiz o que pude. Agora é com você. E com Deus. A tela escurece lentamente, deixando apenas o som da chuva e do motor do táxi acelerando, criando um suspense insuportável. Fernanda está indo buscar seu tesouro, mas o que ela vai encontrar vai quebrar o que restou dela em 1000 pedaços. O público precisa sentir essa tensão. A esperança dela é a nossa agonia, porque nós sabemos. Nós vimos o caminhão indo para a fundição. Mas será? Será que deu tempo? Será que o milagre aconteceu? Ou será que a lição precisa ser completa? A resposta virá como um martelo e você não vai conseguir desviar o olhar. O táxi rasga a noite chuvosa como uma lâmina enferrujada cortando seda. Dentro dele, Fernanda não é mais a mulher sofisticada que desceu do carro de luxo horas atrás.
Ela é um animal encurralado pela própria consciência, uma criatura feita de nervos expostos e maquiagem borrada. O motorista, um senhor de olhos cansados, observa pelo retrovisor com receio. Ele já viu todo tipo de desespero no banco de trás, mas aquele tinha cheiro de ruína. Você já sentiu isso? Aquele momento em que o coração bate tão forte que parece querer quebrar as costelas, não por amor, mas pelo pavor de ter cometido um erro irreversível. Fernanda sente o gosto metálico do medo na boca. Mais rápido, pelo amor de Deus, mais rápido! Ela grita, batendo no vidro. O ferro velho sucata e aço irmão Silva surge no horizonte como um monstro adormecido sobre a tempestade. Chaminés cospem fumaça negra contra o céu roxo da cidade. O táxi mal para e Fernanda salta para a lama, sem pagar, sem olhar para trás. Seus sapatos de grife, que custaram o preço de 3 meses de aluguel da mãe, afundam na sujeira preta de óleo e terra. O portão principal está fechado. Uma corrente grossa com um cadeado zomba dela. "Abram!" ela grita, sacudindo as grades. A chuva mistura-se às lágrimas quentes de frustração. "Eu tenho dinheiro, eu preciso entrar." Um segurança noturno, vestindo uma capa de chuva amarela e segurando uma lanterna, aproxima-se com a lentidão de quem não tem pressa porque não tem nada a perder. "Fechado, senhora. Volta amanhã às 8. "Você não tá entendendo!" Fernanda enfia as mãos pelos vãos da grade, tentando agarrar a capa do homem. "Eu vendi um fogão a lenha, de ferro fundido. Trouxeram pra cá hoje de tarde. Eu preciso dele de volta." O homem franze a testa, iluminando o rosto desfigurado pelo choro de Fernanda. "Fogão? Minha senhora, hoje foi dia de limpeza de pátio. O caminhão da coleta passou às 4. O tempo congela. As gotas de chuva parecem parar no ar. O que isso significa?" A voz dela é um fio, quase inaudível sobre o trovão. "Significa que foi tudo pro forno, dona. Ferro fundido a gente não estoca. A gente derrete. O forno 3 está ligado agora mesmo." Fernanda sente os joelhos cederem. Ela cai na lama, de novo. Mas então uma negação violenta toma conta de seu espírito. Não pode ser. O velho não faria isso. O pai não seria tão estúpido de colocar ouro dentro de um fogão que poderia ser jogado fora. Deve ser mentira. Deve ser um delírio da mãe. Ou talvez a mãe tenha tirado o ouro antes. Sim, aquela velha sonsa no asilo deve estar rindo agora, sentada em cima das barras de ouro enquanto a filha se humilha na chuva. A ganância, meus amigos, é criativa. Ela inventa culpados para não ter que olhar no espelho. Fernanda se levanta, suja, trêmula, mas possuída por uma fúria nova. Ela não vai aceitar o forno. Ela vai buscar a verdade na fonte. O silêncio nos corredores é sagrado. O cheiro de cera e lavanda tenta disfarçar o odor da solidão. São 11 da noite. As luzes estão baixas. Mas a paz é violada pelo estrondo da porta da recepção sendo aberta com brutalidade. Fernanda passa pela enfermeira da noite como um furacão de lama. "Senhora, você não pode entrar aqui assim. O horário de visitas acabou", grita a enfermeira. "Sai da minha frente." Fernanda empurra a funcionária e corre pelo corredor, lendo os números nas portas. 102, 104, 106. Ela encontra o quarto. Abre a porta com tanta força que a maçaneta bate na parede, fazendo um som de tiro. Dona Elisa acorda num sobressalto. Ela se senta na cama estreita, levando a mão ao peito. Ao ver a figura na porta, aquela mulher molhada, suja de graxa e lama, com os olhos arregalados de loucura, ela demora um segundo para reconhecer a própria filha. "Fernanda?" A voz da mãe é doce, preocupada. Não há raiva, apenas o instinto materno de ver a cria ferida. "Minha filha, o que aconteceu? Você se machucou?" Fernanda avança sobre a mãe. Ela não vê o amor nos olhos de Elisa. Ela só vê o obstáculo entre ela e sua riqueza. Ela agarra os ombros frágeis da mãe, sacudindo-a. "Onde está? Pare de fingir. Onde você colocou?" "Do que você está falando, filha? Você está gelada." "O ouro!" Fernanda grita e o som reverbera pelo asilo inteiro, acordando outros idosos. "O papai disse que deixou no fogão, mas você sabia, não sabia? Você tirou de lá antes de eu vender? Você está escondendo aqui? Está debaixo desse colchão imundo?"
Fernanda começa a arrancar os lençóis, jogando o travesseiro da mãe longe. Elisa tenta segurar a mão da filha, mas é empurrada de leve. Fernanda, pare! Elisa diz, agora com firmeza. A autoridade de mãe, adormecida pela tristeza, desperta. Fernanda para, ofegante. O quarto está revirado. O seu pai... Elisa começa com lágrimas nos olhos. Não de medo, mas de pena. O seu pai não confiava em ninguém, Fernanda. Nem em mim totalmente. Ele dizia que o segredo de um tesouro é o peso dele. Então onde está? Fernanda implora, as mãos tremendo. Elisa respira fundo. O olhar dela atravessa a alma corrompida da filha. Eu tentei te dizer no carro, lembra? Quando você aumentou o rádio para não ouvir minha voz. Quando você riu e disse que eu ia tricotar. Eu ia te contar sobre o fundo falso. O mundo de Fernanda começa a girar em câmera lenta. Fundo falso. O fogão, Fernanda. O fogão era pesado não porque era velho. Era pesado porque a base, a gaveta de cinzas, era maciça. Seu pai derreteu tudo que ganhou na vida e moldou em barras que cabiam exatamente na base. Ele soldou, ele pintou de preto. Ele disse: Elisa, se um dia faltar tudo, o fogo vai esquentar a comida, mas o que sustenta o fogo vai sustentar a vida. Fernanda recua, batendo as costas na parede fria. Eu vendi... Ela sussurra, os olhos vidrados. Eu vendi por R$200 para o ferro velho. Elisa fecha os olhos, uma lágrima solitária escorre. Então você não vendeu um fogão, minha filha. Você vendeu o suor de 40 anos do seu pai. Você vendeu a sua herança por um prato de comida chique. Não! Fernanda grita, tapando os ouvidos. Não pode ser. Eu vou lá, eu vou recuperar. Eles não podem ter derretido. Ouro não derrete tão fácil. Fernanda, Elisa tenta avisar, mas a filha já não está mais lá. Fernanda está de volta ao ferro velho. Desta vez, ela não discute com o guarda. Ela vê uma brecha na cerca de arame, nos fundos, onde o terreno cedeu pela chuva. Ela rasteja pela lama, cortando as mãos no arame farpado, rasgando a roupa, misturando seu sangue com a sujeira do chão. Ela corre pelo pátio, tropeçando em carcaças de carros, geladeiras velhas e montanhas de metal retorcido. O barulho dos fornos é ensurdecedor, um rugido grave, constante, como a boca do inferno. Ela vê o galpão principal. É aberto nas laterais. A luz lá dentro é laranja, intensa, violenta. Fernanda corre até a borda da área de segurança. O calor bate em seu rosto, secando instantaneamente a chuva e as lágrimas, queimando a pele. E lá está. Não o fogão. O fogão já não existe. O que ela vê é uma calha gigante, inclinada, por onde escorre um rio de lava incandescente, metal líquido, brilhante, hipnotizante. Operários com roupas prateadas e máscaras de proteção monitoram o fluxo. Eles despejam sucata numa extremidade, bicicletas, latas, vigas e restos de fogões. E do outro lado sai apenas o líquido homogêneo. Fernanda vê, na pilha de sucata que está prestes a ser empurrada para o forno, uma peça familiar. Uma portinha de ferro com um desenho floral em relevo. A porta do forno onde sua mãe assava pães de milho. A porta que ela chutou tantas vezes quando criança. Não! O grito de Fernanda é abafado pelo rugido do fogo. Ela corre em direção à esteira, mas um operário a agarra pela cintura antes que ela se jogue em direção ao calor mortal. Ficou maluca, mulher! Vai morrer queimada! É meu ouro! Está ali! Pare a máquina! Pare tudo! Ela esperneia, debatendo-se como uma criança, apontando para a porta do fogão que, lentamente, desliza para dentro da boca incandescente do forno industrial. Você consegue visualizar essa cena? A porta de ferro, o último vestígio da casa, do pai, da infância, caindo no abismo de fogo. E junto com ela, as barras escondidas na base, que já deve ter sido consumida minutos antes. O ouro, meus amigos, tem um ponto de fusão diferente do ferro. Mas ali, naquele caldeirão industrial, tudo se mistura. O ouro puro do pai de Fernanda se funde com o ferro sujo de bicicletas velhas, com o alumínio de latas de refrigerante, com o aço de carros batidos. A herança milionária vira liga metálica barata, vira a viga de construção, vira prego, vira nada. Fernanda assiste, impotente, enquanto o operário a arrasta para longe do calor. Ela vê o brilho laranja engolir a porta do fogão. Acabou. Não há como separar, não há como recuperar.
A física e a química não perdoam a ignorância, assim como a vida não perdoa a ingratidão. O operário a solta na chuva, fora do galpão, achando que ela é apenas uma viciada ou uma louca que invadiu o local. Vá embora antes que eu chame a polícia, ele grita, voltando ao trabalho. Fernanda cai de joelhos. A lama fria entra por suas roupas rasgadas. Ela olha para as próprias mãos, mãos que nunca trabalharam, mãos que só souberam pedir e gastar. Estão sujas, cortadas, vazias. Ela começa a rir, uma risada quebrada, rouca, horrível. Ela tinha milhões debaixo do nariz a vida toda. Ela dormiu sobre o mesmo teto que aquele tesouro por anos. Mas ela estava ocupada demais olhando para fora, para o que os outros tinham, para o que a sociedade valorizava. Ela desprezou o velho, o sujo, o antigo. E ao jogar fora o que considerava lixo, jogou fora a sua salvação. A câmera sobe lentamente, focando em Fernanda minúscula no meio daquele cemitério de metal, sob a chuva implacável. O brilho laranja do forno reflete nas poças ao redor dela, como se o ouro estivesse zombando dela, líquido e intocável, escorrendo para longe para sempre. Mas a maior perda de Fernanda não foi o dinheiro. Corta para o silêncio do asilo. Dona Elisa está recolhendo os lençóis do chão com dificuldade. Ela dobra o cobertor com carinho. Ela alisa a foto amassada que Fernanda deixou cair na fúria. A foto do marido. Ela se senta na cama, pega o terço que está na mesa de cabeceira e beija a cruz. Perdoe a ganância dela, Senhor. Elisa sussurra, a voz embargada. Ela achou que o tesouro era o metal. Ela não entendeu que o tesouro era o tempo que tivemos juntos ao redor daquele fogo. A câmera foca no rosto de Elisa. Há uma serenidade dolorosa ali. Ela perdeu a casa, perdeu o dinheiro. Mas ela tem algo que Fernanda jamais terá, mesmo se tivesse encontrado o ouro. Ela tem a paz de quem amou e foi amada de verdade. Enquanto Fernanda está na lama, gritando com o céu por ter perdido o preço, Elisa está no quarto simples, agradecendo pelo valor. E aqui, neste contraste brutal entre o inferno de uma e o purgatório sereno da outra, chegamos ao momento em que você, espectador, precisa se perguntar: o que você tem jogado fora na sua vida achando que é velharia? Quantas vezes desprezamos o conselho de um pai ou o carinho de uma mãe porque estamos ocupados demais correndo atrás de um ouro que, no fim, pode virar fumaça? O clímax passou. O ouro se foi. Mas a verdadeira conta ainda vai chegar para Fernanda. Porque o dinheiro você perde e recupera. Mas a honra de uma mãe, essa quando quebra, não há solda que conserte. A tela escurece com o som do choro de Fernanda se misturando ao barulho da chuva, deixando um gosto amargo na boca de quem assiste. Mas não sai ainda. O final dessa história traz uma lição que vai ecoar na sua alma por muito tempo. O amanhecer virá, mas para quem? O amanhecer chega, mas não traz luz para todos. A chuva parou. No pátio do ferro velho, o sol da manhã incide de forma cruel sobre as pilhas de metal retorcido. Não há brilho dourado, apenas a ferrugem avermelhada e o cinza opaco do aço morto. Fernanda ainda está lá. Ela não se moveu. Seus joelhos estão cravados na lama que agora começa a secar, formando uma crosta em suas calças de marca. Aquelas mesmas que ela usou para chutar o fogão da mãe dias atrás. Ela está tremendo, não de frio, mas de um choque que paralisou sua alma. O silêncio do lugar é quebrado apenas pelo som dos primeiros caminhões de carga chegando para levar os lingotes de metal reciclado. Você consegue sentir o peso desse momento. O peso de saber que a sua herança, a sua liberdade financeira, a solução de todos os seus problemas fúteis, agora é parte da estrutura de um prédio qualquer, ou da lataria de um carro popular que será fabricado na próxima semana. O ouro do pai de Fernanda se tornou onipresente e, ao mesmo tempo, inalcançável. Ele voltou para o mundo, diluído, invisível. Fernanda se levanta com dificuldade. Suas pernas falham. Ela caminha em direção à saída, passando pelos operários que a olham com estranhamento e desprezo.
Ela não tem carro para voltar. O veículo de luxo foi guinchado. A casa foi vendida para pagar dívidas e demolida. Ela caminha pela beira da estrada, sem rumo, uma figura solitária e pequena diante da imensidão do mundo que ela achava que podia comprar. Enquanto ela caminha, a ficha não cai de uma vez, ela desce rasgando. Cada passo é uma memória, a lembrança do pai dizendo: "Minha filha, o que esquenta a casa não é o aquecedor elétrico, é o coração de quem cozinha." Ela achava que era papo de velho caipira. Agora, com o vento cortando seu rosto, ela entende. O velho sabia. Ele sabia que se deixasse o ouro num banco, ela gastaria em uma semana. Ele o escondeu no único lugar que exigia esforço, cuidado e amor para ser mantido: o fogão. Ele apostou que o amor dela pelas raízes a faria conservar o fogão. Ele apostou na honra da filha. E perdeu. A cena muda suavemente. Deixamos a estrada poeirenta e entramos na quietude do asilo. Dona Elisa já está de pé. O quarto é simples, pequeno, quase monástico. Não há luxo, mas há uma luz dourada entrando pela janela. O verdadeiro ouro da manhã. Ela está terminando de arrumar a cama, esticando o lençol com aquela precisão de quem cuidou de uma casa a vida inteira. Uma enfermeira entra, trazendo um copo de café com leite. "Bom dia, Dona Elisa. A senhora está com um semblante diferente hoje. Parece mais leve." Elisa sorri. É um sorriso que não mostra dentes, mas ilumina os olhos. Ela pega o café quente. O calor da xícara em suas mãos a faz fechar os olhos por um segundo. Há memória tátil. É o mesmo calor. O fogão se foi, o ferro fundido derreteu, mas o calor, o calor humano ninguém rouba, ninguém vende, ninguém derrete. "Eu tive um sonho, minha filha", diz Elisa, olhando para a janela. "Sonhei que meu marido estava aqui. Ele me disse que o fardo foi retirado." "Que fardo, Dona Elisa?" "O fardo do segredo. O dinheiro às vezes é uma maldição disfarçada de bênção. Ele corrompe quem não tem estrutura para carregá-lo. Meu marido achou que estava deixando um futuro para Fernanda, mas ele estava deixando uma prova. E agora ela está livre para aprender a viver de verdade." A câmera se aproxima lentamente do rosto de Elisa. Não há raiva, não há ressentimento. Há apenas uma compaixão profunda, aquela que só as mães conseguem sentir, mesmo quando são feridas. Ela sabe, no fundo do seu coração conectado ao da filha, ela sente que Fernanda agora não tem nada. E, paradoxalmente, Elisa sabe que é agora, no nada, que Fernanda pode começar a ser alguém. Elisa caminha até a pequena cômoda onde repousa a imagem de uma santa e a foto antiga da família. Ela toca o rosto da filha na foto. "Deus, cuide dela", ela sussurra. "Que a fome ensine o que a fartura não conseguiu. Que o frio ensine o valor do abraço. E, quando ela estiver pronta, Senhor, traga-a de volta. Eu estarei aqui. Eu não tenho ouro, mas tenho braços." A imagem se dissolve para uma montagem final, lenta e poética. Vemos Fernanda sentada em um banco de praça, olhando para as mãos vazias, chorando pela primeira vez um choro limpo, sem gritos, o choro do arrependimento genuíno. Vemos o terreno vazio onde ficava o casebre, agora apenas terra batida, onde uma pequena flor amarela começa a brotar no meio dos escombros. A vida insistindo em renascer, onde a ganância destruiu. E voltamos para Elisa, tricotando em silêncio, tecendo fio por fio, paciente como o tempo. A narração final entra, com uma voz profunda, calma, quase como uma oração, enquanto a tela mostra o contraste entre a solidão da filha e a paz da mãe. A ganância é uma venda que nos cega para os verdadeiros tesouros. Fernanda jogou fora o ouro porque achou que o velho fogão era lixo, assim como jogou fora a mãe, achando que ela era um peso.
Mas a vida, meus amigos, a vida é uma cobradora implacável. Quem despreza suas raízes acaba sem frutos e sem sombra. O dinheiro que Fernanda buscou com tanta fúria virou fumaça e sucata. Mas o amor que ela rejeitou, esse permanece intacto, esperando, tricotando esperança num quarto simples de asilo. Talvez você esteja correndo agora atrás do seu próprio ouro. Talvez você esteja sem tempo para seus pais, achando que as histórias antigas deles são chatas, que a casa velha é feia. Cuidado! O verdadeiro tesouro não é o que brilha no banco. O verdadeiro tesouro é ter para onde voltar quando o mundo te quebrar. A câmera foca nas mãos de Elisa tricotando. O ritmo das agulhas é hipnótico. Tec, tec, tec. Como um relógio, como um coração. Honre quem te deu a vida, pois esse é o único ouro que o tempo não corrói. E lembre-se, a justiça de Deus não falha, ela apenas tarda para nos dar tempo de aprender. A tela escurece lentamente, deixando apenas o som da respiração tranquila de Elisa. E bem ao fundo, quase imperceptível, o estalar de lenha queimando, como se o espírito daquele fogão ainda estivesse vivo, aquecendo a alma de quem soube amar. Você conhece alguém que precisa valorizar a família antes que seja tarde? Compartilhe essa história agora. Não deixe que o arrependimento seja a única herança de quem você ama. Digite Amém nos comentários se você acredita que a justiça divina nunca falha.